sempre nesse sentido. Dominar a bola para quê? Né? Que ação que virá em seguida? Qual que é a intenção desse domínio? O drible, que deve ser estimulado desde as idades iniciais, principalmente nos confrontos dos conceitos ofensivos do 1 contra 1. A condução orientada. Eu posso conduzir uma bola no jogo para atrair o adversário e meu colega abrir uma linha de passe e para superar. E, no caso, aí, uma condução para driblar, né? Para ultrapassar o adversário. A finalização, as técnicas defensivas, principalmente relacionadas à postura, deslocamento, aproximação e a abordagem, que é o desarme, e a interceptação. Quando eu estou no confronto do 1 contra 1, no conceito defensivo, os conteúdos da técnica defensiva que nós trabalhamos é exatamente isso, a postura, o deslocamento, a aproximação e o desarme. Mas quando eu estou no 1 contra 2, por exemplo, a interceptação ela assume um papel relevante nesse momento. Então, por isso, são as capacidades técnicas. Um aspecto dos mais importantes é nós estimularmos, desde as idades dos 5, 6 anos de idade, a ambidestria funcional, que é a capacidade de ser igualmente técnico e habilidoso com ambas as pernas, potencializando o lado forte, ou seja, a perna dominante, e desenvolvendo o vulnerável, ou seja, a perna não dominante, pois as ações do jogo requerem, em determinados momentos, pelo ajuste corporal, em função do espaço, do tempo, da bola e do adversário, utilizar a perna não dominante, o que poderá contribuir para a eficácia da ação. Se tem um momento nobre que nós temos que potencializar a perna dominante e desenvolver a não dominante, é exatamente nas idades iniciais. Não adianta querer desenvolver isso aqui lá em cima com 17 anos, 18, 19 anos, 20 anos. Você já perdeu o tempo. O tempo da prioridade desse conteúdo deveria ser lá embaixo, desde os 5, 6 anos de idade. E um reforço enorme dos 11 aos 14 anos. Essa é uma qualidade hoje, um requisito, ser ambidestro para o jogador de futebol. Tem vários lances aqui, vou passar para vocês, que demonstram essa questão. Veja esse lance, como que ele consegue usar a perna direita e a perna esquerda. Ó, ambidestro. Ambidestro. Agora, olha esse lance aqui. Da mesma forma, vocês vão perceber o quanto que a ambidestria é importante. Ele usa a esquerda, ajusta e bate com a direita. Ambidestro. Veja bem esse lance aqui. Ambidestro. Agora, quer ver? Agora. Ele domina com a perna e passa. Ó. Ele usa a direita e usa a esquerda. Ambidestro. E olha esse lance aqui, mais esse aqui. Ó. Como que a ambidestria funcional é importante de usar as duas pernas. Agora, ó. Sai. Ó. Já. Nesse momento aqui, ele usou a esquerda, ó, a direita e bateu. Isso contribui muito para a eficácia do movimento, do gesto. E você ganha tempo. Ó, corta com a esquerda, bate com a direita. E se ele fosse só canhoto, nesse lance? Será que ele conseguiria fazer o gol? Olha aí a ambidestria nesse momento, principalmente a capacidade de orientar, o ajuste corporal dele, né? Para ele poder bater essa bola de primeira. Esse vídeo, professor, ele não tá tão fácil de visualizar, porque como tá pequeno, não tá. Os demais a gente conseguiu ver melhor. Beleza, então. Mas é só para explicar essa questão da importância da ambidestria funcional. Né? Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Douglas. Inclusive, está aqui nessa tela essa questão do passe de ruptura e o passe entre linhas, que foi feita a pergunta, né? Que esse passe de apoio é um passe geralmente sem obstáculo ou por fora da linha de marcação. E o passe entre linhas, o passe de ruptura, ele é mais vertical ou diagonal. Ele supera uma linha de marcação, como eu expliquei. Tá? Só para poder clarear essa questão aí. Né? Vou passar a palavra para o Douglas. Douglas. Perfeito, professor. Ô, Douglas, só um minutinho, só passar esse vídeo aqui do Paulo Vitor, que é o treinador da Seleção Brasileira Sub-15, em que ele aborda essa questão da importância do treinamento técnico desde as idades iniciais.
treinamento técnico é essencial, de extrema importância no processo de formação dentro das categorias de base. Atualmente a gente vê um jogo predominantemente tático, mas não podemos deixar de olhar para as ações técnicas, que são as ações determinantes. O trabalho de fundamentos, o trabalho de coordenação, o trabalho de habilidades motoras, ele não pode ser negligenciado em nenhum momento dentro do processo de formação, para que a gente forme cada vez mais jogadores de excelência, lembrando sempre da essência do jogo brasileiro, do futebol brasileiro, do drible, do 1 contra 1. E dentro do treinamento técnico, citar alguns exemplos de trabalhos específicos por posição, trabalho para zagueiros, trabalhos para volantes, trabalhos para laterais, trabalho para atacantes, como por exemplo um lateral que tem o cruzamento como um dos principais fundamentos. Ele tem que entender, dependendo do setor do campo, se ele está próximo da linha de fundo, como é que essa bola tem que ser, se ela tem que ser para trás, se ela tem que ser cavado. E isso é um treinamento técnico contextualizado, usando essa situação como exemplo. Eu, dentro do meu dia a dia, procuro equilibrar muito trabalhos técnicos e trabalhos táticos contextualizados com o jogo, e tenho tido resultados muito bons em relação a isso, a nível de entendimento e a nível de execução com boa precisão técnica. Esse é o Paulo Vitor, foi treinador do Palmeiras, né? Atualmente é o treinador da Seleção Brasileira Sub-15, né? O Douglas, antes de passar a palavra para você, só reforçar essa questão aqui, que se tem uma etapa que é considerada ideal para se desenvolver os aspectos técnicos, é exatamente entre os 11 e os 15 anos de idade. Tá? A chave para o êxito futuro do jogador de futebol está exatamente aqui nessa etapa, dos 11 aos 15 anos de idade. Ela é crucial. É a idade em que se aprende as habilidades funcionais básicas e específicas do futebol. É a idade de ouro do desenvolvimento motor. A formação, ela se orienta também por esses aspectos técnicos. Por isso que a FIFA recomenda que o enfoque dominante das sessões deveriam se voltar para esses aspectos. E a FIFA até ela preconiza em termos de percentuais, que seria 60%. Né? E por isso, intensificar a aprendizagem das técnicas básicas, insistindo na repetição e no aperfeiçoamento, a fim de lograr ações técnicas excelentes e de grande qualidade. Por isso que o foco deve ser cada vez mais da técnica específica, da posição e da função, que vai ser o que o Douglas vai falar para nós a partir de agora. Antes, só reforçando a questão dos métodos. Nós temos um método analítico, que se caracteriza pela repetição de uma ação técnica de forma repetitiva e cíclica dentro do exercício, para uma posterior utilização no jogo. Nós temos um método situacional, que caracteriza-se por proporcionar o acontecimento de uma situação específica do jogo, composto de ações básicas de jogo, que podem ou não contemplar a ideia total do mesmo. E o método em forma de jogo caracteriza-se por proporcionar confrontos e imprevisibilidade no exercício, aproximando o treino da realidade do jogo. Por isso que aqui tem um exemplo de uma atividade. Essa atividade, por exemplo, aqui, ela é inicialmente analítica. Ela é analítica. O jogador recebe. Beleza? Boa. Agora, Jorge. É analítica. Beleza? Volta. Gira bem, porque está com áudio do vídeo. Isso. Não, eu já cortei. Esse é um trabalho analítico. Não tem oposição, entendeu? Ele recebe, gira, ele toca e bate. Como que eu posso transformar esse analítico no situacional? O simples fato desse momento aí que esse jogador dá o passe, ao invés de ele voltar lá para o fundo, e aí finalizou, acabou. Então, aí você pode transformá-lo numa situacional. E como que eu posso transformá-lo em forma de jogo? No momento que esse jogador, lá do fundo, recebe a bola, que ele devolve, que ele vem para o confronto do 1 contra 1, eu posso dizer o seguinte: se ele conseguir roubar a bola, continua, até alguém conseguir finalizar e fazer um gol. Então, veja bem, eu posso sair de uma estrutura de um analítico, ir para um situacional e ir para um em forma de jogo. Essa situação aqui, isso aqui é um situacional. É um 3 contra 2 com superioridade numérica.
Sai 3 de azul contra 2 de rosa. E finaliza. É um situacional. Como que eu posso transformar no analítico? Eu tiro a oposição, os 2 de rosa. E só fica os 3. Eles saem trocando passes entre eles, fazendo uma triangulação, até um deles finalizar. E como é que eu posso transformá-lo em forma de jogo? Eu coloco 2 de azul, 2 de rosa e 1 de verde. O de verde vai estar sempre atacando. Então, saem os 3, 2 de azul e 1 de verde. E aí, 1 de rosa toma a bola. Então, os de rosa, junto com o de verde, eles passam a atacar e os de azul passam a defender. Então, vejam bem que numa mesma estrutura, numa mesma sessão de treino, eu posso sair de um analítico, ir para um situacional e terminar no em forma de jogo. Da mesma forma, eu posso sair de um situacional, voltar no analítico e ir para um forma de jogo. E posso até começar com o em forma de jogo. Está aqui. E depois vir para um situacional e vir para um analítico. Por isso que eu defendo e preconizo que você pode iniciar o trabalho da sessão de treino. O trabalho hoje é finalização. Eu vou começar com um trabalho analítico, típico aquele que nós fizemos aqui. Né? O jogador recebe, gira, passa, recebe e bate. Aí eu transfiro isso para um situacional. Já coloco uma oposição. E termino nessa situação aqui do em forma de jogo. Para colocar essas questões importantíssimas dos métodos. E aqui a relação com a bola, que nós devemos estimular isso aqui desde os 5, 6 anos de idade até o sub-20. Essa relação com a bola não deve se perder, inclusive no profissional, né? Desses confrontos aqui do 1 contra o goleiro, do 1 contra 1, do 1 contra 2, do 2 contra 1, do 2 contra 2, do 2 contra 3, do 3 contra 2, do 3 contra 3, do 3 contra 4, do 4 contra 3 e do 4 contra 4. Né? Douglas, vou passar a palavra para você. Vou fechar aqui. Ok, professor. Colocar os seus slides. Me ouvem bem? Sim. Me ouvem bem? Beleza. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor o convite. Coloca a câmera, Douglas. Tá com a câmera, não tá não? Tá ligado? Tivemos por aqui, Douglas. Ah, sim, desculpa. Sim. Perfeito. Só retomando aqui o que eu estava falando, para podermos falar sobre essa questão técnica, né? Referenciando aí o tec-posição. Inclusive, em relação aos vídeos que o senhor acabou de mostrar, mostraria aqui um contexto, um exemplo, né? Partindo do tec-posição de uma forma analítica, por um situacional e terminando em forma de jogo, né? Irei espelhar a tela aqui. Douglas, deixa eu só te dar uma sugestão. Quando você colocar para compartilhar, você vai mostrar o vídeo, não é isso? Não, o Guilherme, tem vídeo, mas são vídeos curtos. É uma apresentação tá. do PowerPoint. Tá, é só porque se fosse predominantemente vídeo, tem uma opção que você clica aí embaixo, que é para passar melhor os vídeos. Só por isso. Entendi. Mas tem uns videozinhos, sim, dos exercícios, animações, no decorrer da apresentação. Tem algum problema? Não, faz normal aí, se tiver ruim a gente coloca essa opção. Ok, beleza. Por favor, obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Apareceu? Por enquanto, não. Eu acho que não deve ter ido. Parece que você compartilhou só o som do seu computador, Douglas. É o que está aparecendo aqui para mim. E agora? Agora sim, agora a gente vê. Beleza, ok. Agora tudo certo aí? Está aparecendo? Vemos bem por aqui. Falar sobre esse tema, que é um tema muito amplo, né? E pode ser também algo mais subjetivo do treinador, subjetivo da comissão, partindo de uma ideia que você constrói, né? Mas vou tentar trazer aqui situações e contextos aqui, pensando muito na nossa realidade, na realidade de formadores, na realidade de profissionais que visam contribuir para a formação de nossos atletas, né? E só para iniciar, uma questão de contextualizar aqui uma introdução em relação à parte técnica, em relação ao que eu entendo, qual que seja o nosso objetivo primordial enquanto formadores, que é buscar constantemente um jogador independente, um jogador mais completo, né? É um objetivo geral e, para isso, nós temos que traçar meios, estratégias de excelência.
aí não tem como você associar, não tem como você esquecer da importância da parte técnica, né? Eu coloco algumas situações aqui referentes a esse jogador independente, só para deixar claro assim, que esse jogador que é capaz de resolver os problemas de uma forma efetiva através de suas vivências, experiências que são adquiridas e aquisitivas no treinos, né, através dos comportamentos que são obviamente transmitidos no jogo. Aí eu busco aqui a primeira situação em relação à intencionalidade. Opa, desculpa. A intencionalidade. Como tudo no futebol, tem que ter uma intenção. E não vejo a técnica ela sem uma intenção. Ela tem que ter uma intenção por trás de qualquer ação técnica. Ela tem que ser, ao meu ver, perceptiva. E através de ser perceptiva, o atleta ele escolher a melhor técnica para resolver aquele problema. Vou tentar passar um pouco aqui mais rápido. Aí entra o que o professor já falou, em relação à ambidestria funcional. Como o jogo ele é imprevisível, por que nós não podemos tornar os nossos atletas, pensando na base, também imprevisível? Mas como assim? Se ele é ambidestro, vamos dizer assim, funcional, ele consegue resolver as demandas do jogo utilizando a sua perna não dominante. Ou seja, as suas ações dificultam a leitura, as interpretações do adversário. Isso também não se refere apenas à relação com a bola, mas podemos referenciar também a questão dos giros, né? Ele girar para os dois lados, ele ter essa questão da percepção dos espaços, né? Eu coloco outra situação aqui da racionalidade, né? Que ela está atrelada, obviamente, à intencionalidade. Ou seja, ele está ciente, dar um sentido à sua ação técnica, ela está contextualizada ali com a sua situação, com aquele momento ali. Outra situação que seria a concentração e atenção, que, ao meu ver, é algo importantíssimo de nós estimularmos nos treinos, estimular os nossos atletas, e é um desafio. Nós podemos traçar estratégia, mas é um desafio constante nosso, somente das idades aí menores, até as idades que nós trabalhamos hoje, faixa etária, por exemplo, falo da minha realidade de 15 anos, que é mantê-los concentrados e atentos, e isso também influencia na execução, pensando na parte técnica de uma forma eficiente. Outro ponto que entra até que o professor já relatou um pouco aí sobre o gasto de energia. Se ele executa com eficiência um gesto técnico que tem um domínio sobre ele, tem a questão da intencionalidade, ele é ambidestro, racional, tem a concentração e atenção, isso gera uma economia de energia do gasto energético, que vai possibilitar o atleta ele estar mais lúcido das suas ações, ou seja, ele vai trabalhar mais o cognitivo em prol do desenvolvimento das suas ações. E outro ponto, o ajuste corporal. É algo que nós temos que... são os pormenores, né, dos nossos treinos, pormenores do nosso dia a dia, que tem atletas que têm a facilidade, obviamente, por mais que não tenha um ajuste corporal, de resolver o problema. Mas se nós conseguimos refiná-lo de uma forma mais próxima do ideal, e gerará uma economia de energia e potencializar ele ainda mais. Então, eu vejo importantíssima a questão da preocupação nossa com o ajuste corporal para um passe, para uma recepção orientada, para uma condução. E nisso está interligada a questão das vantagens, né? Temos tanto falado, e a parte técnica também é importante para gerar essas vantagens, seja de tempo, seja de espaço. E, por fim, nós chegamos à questão de aumentar o nível de desempenho dos nossos atletas, através de todos esses componentes aqui, partindo do pressuposto técnico. Como vocês podem observar aqui, não tem como dissociar a parte técnica, ela está atrelada aos outros elementos, aos outros componentes do jogo, mas nós podemos dar uma intencionalidade a ela. E até que uma parte introdutória aqui que eu irei até representar através de imagens, para que possamos exemplificar, elucidar isso com vocês. E, por fim, eu coloco aqui a questão da ênfase da intencionalidade, que é até uma questão que eu irei desenvolver aqui, e, consequência disso, o atleta terá sua autonomia do jogar. Dando sequência, como eu falei, a questão de não ter como você dissociar a questão técnica, ela está englobada, embutida, atrelada a outros componentes, que é o tático, obviamente. Oi, por favor. Desculpa interromper, mas até aproveitar, como o seu slide anterior falava dessa questão da ambidestria funcional, e essa pergunta... Perfeito. Eu vou tentar sumarizar aqui 3 perguntas feitas, aí vai tanto para você quanto para o professor Próspero, que é em relação qual o percentual de estímulo dessa ambidestria, já que talvez você já até vai falar disso, né? E a outra questão... Eu não entendi. Qual o percentual? De estímulo dado nessa ambidestria funcional. Acredito que o percentual dentro do treinamento, né? Perfeito. Na sequência... Só colocar aqui mais 2 perguntas que estão entrelaçadas, que eu acho que vai facilitar até para a resposta de vocês. Considerando a importância dessas capacidades técnicas nas idades iniciais, se isso tem sido feito, alguma forma de trabalho
dentro desse período de pandemia. E a outra é se o canhoto tem mais dificuldade com essa ambidestria. Perfeito. A primeira questão eu posso agregar, falar um pouco sobre no dia a dia, sobre o que eu penso sobre isso, né? Até eu irei trazer alguns exercícios assim, até hipotéticos, criados aqui justamente para facilitar a compreensão, mas eu vejo que qualquer trabalho que nós possamos criar e elaborar para os atletas, pensando pautados numa intencionalidade da parte técnica ali, nós temos que trazer as duas, vamos falar, a lateralidade, né? Ele tem que estar apto a fazer com a sua perna dominante e a sua perna não dominante. Agora, a percentagem, sim, quantificar isso, eu não vejo. Eu vejo que isso é algo natural, já intrínseco no treino, que ele vai ter que ter o estímulo de repetições com a perna direita, que é, por exemplo, vamos pensar que ele é destra, a dominante, e com a perna esquerda, que é não dominante. Agora, se o professor quiser complementar algo aí em relação às outras perguntas. Sim, primeiro você respondeu bem essa questão de percentual da ambidestria, das pernas dominantes e não dominantes. Isso aí vai depender da própria situação que nós temos que estimular. Exato. Né? E, principalmente, criar possibilidades para que ele possa utilizar as duas pernas. Mas o futebol, nós trabalhamos com duas palavrinhas chaves todo dia, que é você convencer e conscientizar. Então, o atleta tem que ser conscientizado e convencido, desde lá as idades menores, que vão ter situações no jogo que vai exigir, ainda mais porque o jogo ganhou muito em velocidade, em intensidade, e por conta dos espaços terem se reduzido, a pressão do adversário, quando você domina as duas pernas, né, evidentemente o seu repertório motor é muito maior, né, para você resolver uma dada situação. Então, por isso que estimular isso o tempo todo, em todas as atividades. Né? Agora, é claro que as atividades, os estímulos, têm que estar voltados para isso. Né? Mas é importantíssimo que 100%, eu diria, né, nós teríamos que trabalhar essas duas questões. Tá? Beleza? Na sequência, professor, tranquilo? Pode. Aqui, como eu falei, a questão de não tem como dissociar a parte técnica, né? Eu coloco 5 elementos aqui, técnico, tático, físico, psicológico, como todos nós sabemos, e a inteligência de jogo, né? Que é um aspecto cognitivo que nós devemos estimular no atleta, e ele sendo o centro disso aqui tudo. E nossos treinos, né? Todo o feedback, toda a orientação sendo pautada, por exemplo, o microciclo, o planejamento pautado na evolução desses elementos e o atleta sendo o centro do processo. Aqui, como eu falei, eu trazer algumas imagens, são prints, só para exemplificar por posição que não tem como dissociarmos a parte técnica, né? Ou seja, a ideia é trazer uma intencionalidade a essas ações, e elas têm que estar contextualizadas com o jogo. Por exemplo, aqui, uma situação que vocês podem perceber que o goleiro estará participando com a bola, e em relação a isso, eu coloco só a questão de reflexão, que entra também até a questão dos conhecimentos declarativos, processuais ali, mas, enfim, vamos pensar na intencionalidade da parte técnica. O que observar, perceber, como fazer, como a técnica utilizar. Ou seja, pode observar que são duas respostas aqui cognitivas e uma motora, que seria a técnica, a escolha para a técnica, para resolver aquele problema, mas para isso você vai recorrer aos elementos, né, que englobam a técnica, dele observar o ambiente, observar o contexto, dele captar as informações do meio. Obviamente são situações rápidas, mas esses estímulos eles devem ser ocorridos no treino, porque na hora do jogo acontecer situações similares, ele consiga executar com extrema efetividade e resolver o problema. Aqui uma situação que eu coloco, até coloco umas opções só para refletir bem rápido, vou tentar ser um pouco mais rápido em relação a esses aqui, que são todos, vou passar de todas as posições, tá? Mas eu coloco situações aqui que, de certo modo, não estão erradas, elas podem estar equivocadas em questão de quê? De tempo.
Por exemplo, o objetivo, como vocês podem observar aqui dessa equipe, que é o Barcelona, pode ser que é de construir, de progredir de uma forma eficiente. Pode ser que, através de uma escolha intencional técnica, esse tempo seja reduzido, seja mais rápido para resolver o problema. Pode ser que ele escolha uma ação que demore mais, uma parte técnica, e resolva também. É por isso que não há uma situação errada, apenas equivocada em questão de tempo para resolver o problema. Tá? Aí eu coloco umas situações aqui, como vocês podem observar, assim, bem rápido, recepção orientada, lançamento diagonal, passe de primeira, mas são situações que ele vai ter que perceber no ambiente e depois tomar sua decisão pensando na parte técnica. Só reforçando a questão que não tem como dissociarmos os elementos, ok? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, em relação aqui agora os zagueiros. Vou colocar aquele balãozinho novamente do que ele perceber, de como fazer, qual técnica utilizar. Como você já, de fato, apesar de ser uma imagem, um print aqui, você já consegue perceber que esse cara aqui, que, se não me engano é o Marquinhos, ele já está fazendo um deslocamento, ele está fazendo aquela questão defensiva, a postura de marcação. Vocês observaram aqui os detalhes, os pormenores que nós temos que estimular no treinamento, né? Vamos trazer para a realidade do treinamento. Olha só como que ele abaixa o centro de gravidade. Isso, vocês conseguem imaginar que nesse momento, aqui é o Neymar, né? Ele está concentrado, ele está atento aqui à leitura do que o Neymar poderá fazer, ou seja, são os elementos que nós falamos na parte introdutória da parte técnica. Em cima disso, os estímulos que nós podemos dar no treino, ou seja, o deslocamento, dele evitar às vezes cruzar as pernas, dele manter um deslocamento mais lateralizado, pensando em termos nossos aqui, não com os atletas, mas falando de deslocamento anterior-posterior, né? E a importância do equilíbrio dos braços, que entra a parte que vocês falaram agora há pouco, foram falados muito bem dos aspectos coordenativos, do equilíbrio, e isso tudo dá uma intencionalidade à ação técnica. E observar o contexto. Obviamente aqui não tem uma cobertura nesse momento, ele vai ter que fazer alguma ação aqui até primária, que seria o fundamento técnico, até uma secundária, já pensando numa ação subsequente do Neymar. E pensando na ação subsequente também da sua equipe. Por exemplo, esse cara aqui fazer uma cobertura, gerando mais segurança para ele fazer uma eventual até abordagem após uma postura de marcação. São só questões de reflexão. Outra situação aqui dos laterais. Aqui tem o Daniel Alves, as mesmas situações, dele observar, captar as informações do meio, por exemplo, espaços vazios às costas desse opositor, dele perceber a orientação corporal, dele ter a percepção do jogo e, em cima disso, optar pela sua técnica para resolver esse problema. Obviamente, ele vai ter que captar, observar a relação, a distância que ele está do seu adversário, o espaço que ele pode usufruir dele para uma ação. Por exemplo, aqui eu coloco algumas ações até futuras também, subsequentes, que seria, por exemplo, poderia conduzir, driblar, eu poderia buscar um cruzamento, que é uma ação subsequente, ou seja, mas partindo desse pressuposto dele observar, dele captar as informações. E em relação disso também entra a questão da ambidestria funcional, a importância, porque aqui na situação, se o adversário optar fechar o fundo dele, que ele é um lateral, e ele ter o meio aqui, como essa opção B, por exemplo, ele pode usufruir da sua perna esquerda não dominante. Aí vai o estímulo nosso nos treinamentos, de estimular também os jogadores a ambidestria funcional, como nós já falamos. Aqui a situação dos meio-campistas, eu coloco meio-campistas, pessoal, referenciando que os jogadores de centro, né, do meio-campo. Obviamente são os volantes e os meias, né? E aqui uma situação aqui, a bola está aqui com esse jogador, vou até colocar aqui o balãozinho, e vocês podem perceber que é um momento de desequilíbrio defensivo adversário, e ele tem que captar as informações rápidas desse contexto, obviamente, volta a repetir, a frisar, que são os treinos que nós devemos estimular isso, e aqui ele optar pela melhor escolha da parte técnica para resolver esse problema. Obviamente, até que foi falado aí em relação à parte de ruptura, né? Poderia ser uma possibilidade muito grande, até porque esse jogador aqui, que não está tão nítido, ele está numa vantagem até corporal muito grande e orientação corporal em relação, por exemplo, a esse jogador e até mesmo esse aqui. Aqui entra a questão dos atacantes de lado também, só exemplificando aqui as situações, e as anteriores, dele ter que observar, dele optar pela melhor tomar decisão de acordo com as suas vivências e experiências. Entra aqui também do atacante central, como vocês podem imaginar aí, foi uma bola alçada às costas da linha defensiva, a bola está aqui, esse jogador está em posse dela, ele pode ter N situações a resolver o problema.
Só que se ele ter uma intencionalidade na sua parte técnica, ele pode aproximar do seu objetivo final, que é, obviamente, aqui criar uma chance de gol, ou seja, conseguir realizar um gol, conseguir concretizar essa ação em gol. Aí colocam as opções e observe que o goleiro ele está, assim, por mais que seja uma imagem, mas dá para você imaginar que ele está fazendo um momento de recuo, que ele estava, no momento, gerando a cobertura defensiva, e nesse momento é fazendo o recuo. Mas perfeito, só uma maneira de exemplificar como acontece no jogo, a questão da intencionalidade pensando no pressuposto da parte técnica e ela estando englobada aos outros componentes do jogo. Aqui, só uma diferenciação bem rápida em relação à posição e função, ok? A questão da posição, né, refere-se assim aos nomes, né, ao meu ver, do goleiro, lateral, zagueiro, meias, campistas, né, no caso, meias e volantes, os atacantes, né, acabei colocando aqui de lado e centro. A questão de zonas e setores, que são como também referências, e a questão também que podemos falar de distribuição dos jogadores, sendo os sistemas táticos, né, ou as plataformas, questão numéricas ali, e as funções, que mais a respeito do jogador, né, que são as características, as atribuições dele, e bem como que isso geram os comportamentos, né, diretrizes de comportamento com e sem a bola. E, por fim, a questão que pode estar atrelada ao modelo de jogo da sua equipe, a ideia de jogo, né, do que ele vai fazer e realizar em determinadas fases, em determinados momentos. Aí eu vou entrar aqui num ponto, só para encerrar aqui, os dois estão atrelados, posição e função, e trazer um pouco mais um viés prático aqui, pensando em técnico-posição. Vamos imaginar de uma forma hipotética que nós vamos criar, que nós já temos criado um planejamento macro, nós já falamos essa semana. Em cima disso, nós iremos distribuir os conteúdos. Tá? E, primeiro ponto, vamos visitar o nosso planejamento macro e vamos pensar que nosso microciclo é o 12, essa semana, né, compreende a semana do curso, do dia 15 a 19, e que nessa semana nós temos o conteúdo técnico a ser trabalhado, ofensivamente falando, passe, né, de ruptura e apoio, a condução de bola, como o professor falou, condução orientada. Eu estava discutindo isso com um amigo. A condução ela é perceptiva, né, de acordo com o jogo. E entra aqui a recepção orientada, que é um componente do domínio orientado, né, do domínio, que é o primeiro contato que ele terá com a bola ali, com a finalidade, às vezes, até pensando na analogia do vôlei, de amortecer, de gerar uma vantagem corporal sobre o adversário. A finalização de média e longa distância, os aspectos defensivos aqui como conteúdo, aproximação, deslocamento, postura de marcação, rebatida, né? Diferentes formas, alta, meia altura. Eu trago aqui, esses aqui são primários e alguns conteúdos secundários também a serem explorados durante a semana. Aqui drible, finalização diagonal, aqui carga e antecipação. E trago também aqui algumas questões da parte tática também, para dar um contexto, para exemplificar, para favorecer o entendimento e a compreensão. Coloco aqui as situações, vamos pensar na fase, momento ofensivo, a fase de criação, como um princípio nosso norteando o jogo apoiado, algo bem simples, né? E a defensiva impedir a criação, né? Como princípio, linhas defensivas, balanços equilibrados, compactação defensiva, algo assim bem simples, como eu falei, algo hipotético. E aqui os princípios a serem trabalhados, né? Por exemplo, circulação para criar espaço dentro do bloco defensivo, circulação com passe, segurança, dinâmico terceiro homem. Impedir a criação aqui, nós temos a redução de espaço em bolas cobertas, direcionamento e indução para zonas de menor risco, corredores laterais. E em cima disso, nós vamos distribuir isso ao longo da semana, né? Planejamento macro, tiramos os conteúdos e agora vamos achar uma forma de equilibrar esses conteúdos na semana. Obviamente, não posso esquecer aqui que podem nortear, né, e devem nortear os comportamentos dos atletas, que são os princípios fundamentais, que eles entram como um segundo elemento aqui, que é um suporte, né, como cobertura ofensiva, espaço sem a bola, mobilidade, equilíbrio no centro de jogo, unidade defensiva e concentração. E dando um passo mais à frente, aqui a minha ideia não é trazer algo relacionado com viés físico. Obviamente, tem uma importância a questão do nível de esforço, de exigência, das valências físicas também a serem trabalhadas naquele dia, né? A preocupação com essa questão física do atleta, mas aqui a questão principal é distribuir os conteúdos, organizá-los durante a semana para chegarmos até o técnico por posição, tá? É só uma contextualização assim geral
partindo do macro, né, do planejamento macro, até chegar ao micro. Tá? Aqui, por exemplo, a segunda-feira, nós todos com pensamento unitário de comissão, nós entendemos que seriam os conteúdos a abordar na segunda-feira. Na terça seriam esses, na quarta esse, na quinta esses e na sexta esses aqui. Não estou dando ênfase em questão dos jogos, né? Pautados em jogos, que aí também estaria referenciando a questão dos preparadores físicos, de ter uma comunhão ali em questão dos níveis de exigências, dos esforços dos atletas, ok, pessoal? Fique bem claro, apenas uma exemplificação aqui. Em relação a isso, iremos pensar que faremos 2 vezes o Tecposição, na terça-feira e na quinta-feira. A ênfase aqui hoje será na quinta-feira, esses conteúdos todos aqui, passo de ruptura, recepção orientada, finalização diagonal, finalização média, longa distância, postura de marcação, rebatida, cruzamento curto, o jogo apoiado, né, que é o princípio, e o subprincípio aqui é a circulação de jogo entre linhas. Vou passar um pouco mais adiante. Aqui seria uma estruturação de um treino, algo bem simples, só deixando bem claro que a ideia não é ensinar ninguém a fazer planejamento, a montar exercício, apenas exemplificar, contextualizar algo, né? Até porque quem sou eu para isso? Apenas trazer umas ideias, né? E sempre ser contextual com a nossa realidade, como eu vou falar aqui agora. Em relação a isso, o conteúdo, como eu falei, já está separado aqui, o tático aqui. A questão que já foi falada até pelo professor essa semana do método, da escala, o tipo de tática, né? Já deixei explícito aqui, a questão do objetivo geral desse trabalho, que seria iniciando, como já o professor já mesmo falou, de uma parte mais analítica, partindo do técnico por posição, dando contexto e intencionalidade aos fundamentos técnicos, trazendo ele para uma situação de jogo, ou seja, um situacional, e, por fim, terminando com forma de jogo, ser um aspecto mais macro, obviamente regrado com algumas ideias, com alguns objetivos, mas deixando a autonomia total dos jogadores. Irei falar um pouco de cada um desses exercícios aqui. Como eu falei, eles podem ter N adaptações, N situações, mas são apenas exemplos. Aqui, vamos pensar no contexto, que é importante, né? Vamos pensar que nesse dia eu tenho o campo todo à mercê, né? E eu tenho aqui meus 31 atletas, né? E tem a questão da comissão, são 4 membros da comissão, por exemplo, né? Obviamente, assim, em outros contextos podem ter os estagiários, enfim. A maneira que nós estaremos dividindo os trabalhos e Delegando as funções da comissão, né? Aqui, vamos pensar aqui nos zagueiros. Vamos pensar aqui nos zagueiros aqui. Vou deixar claro que outra situação, antes de falar do exercício em si, busquei colocar exemplos que possam dar o sentido de multitarefas. Qual que seria o intuito disso? De fazer com que o atleta ele vivencie o treino de uma forma mais concentrada, atenta, né? Ou seja, é uma estratégia que eu vejo assim que pode funcionar muito bem, dependendo da sua realidade, que ele tem que estar focado, porque ele não vai focar apenas concentrado, né? Ele não vai estar concentrado apenas em uma tarefa, ele tem uma ação subsequente depois, ou seja, tem uma dinâmica também por trás dessa parte analítica, né? Ele está ali se exercitando como um todo, que vai também para o aspecto mental. Por exemplo, aqui, com os zagueiros, ter estímulos simples, analíticos, de cabeceio, gestual de cabeceio, de orientação corporal mesmo, de gestual, a bola vindo meia altura, da bola quicando ao solo, da bola alta para impulsão, de maneira geral, aliada a situações de lançamentos diagonais para rebatidas, aliadas também a situações de 1 contra 1. Eu vou tentar exemplificar aqui no vídeo. Ô, Guilherme, vê se vai aparecer aí para você. Se aparecer para você, aparece para todos. Beleza, Douglas, pode ir. É só para contextualizar o exercício, assim, se for para explicar, eles são N variações. Eu acho mais fácil mostrar o vídeo. Aqui é só uma... Não abriu aqui, Douglas. Não abriu. Não abriu? Não, porque quando compartilha, ele pega só a imagem, por exemplo, do PowerPoint. Como abriu, você clicou no PowerPoint para abrir um outro vídeo, não dá. Você teria que parar seu compartilhamento e escolher essa nova tela do vídeo para ser compartilhado. Tá, se você quiser fazer assim, só a questão, acha pertinente mostrar a exemplificação dinâmica ou eu posso só explicar de uma forma breve?
Da forma como você achar melhor, Douglas, você que manda. Para mostrar o vídeo, eu tenho que sair. Você teria que parar de compartilhar sua tela e aí escolher para compartilhar novamente, e aí você selecionaria a tela do vídeo. São 3 vídeos, se eu não me engano. Bem curtinhos. Tá, perfeito. Foi? Vamos ver aqui. Foi? Foi. Foi. Assim, é só questão demonstrativa e de exemplificar. Por exemplo, multitarefas, analítico, né? Ele fez o estímulo ali de cabeceio, depois ele vai fazer a questão da postura de marcação aqui, houve já rodízio, até correndo um pouco rápido o vídeo. Mas, assim, de maneira geral, ele faria 3 etapas, né? O gestual técnico, o lançamento diagonal, com a rebatida, podendo variar rasteira, meia altura e alta. Ele fazendo a postura de marcação ali, o deslocamento anteposterior e você aplicar as correções, né, necessárias, né? E eu vou dar mais seguimento aqui para não estender muito, mas apareceu a apresentação aí, ô Guilherme? Não, agora você tem que interromper o compartilhamento e compartilhar novamente, Douglas, aí escolhendo a apresentação. Eu vou deixar esses vídeos para outro segundo momento, caso alguém queira, eu posso estar encaminhando alguma coisa assim para também não perder a dinâmica aqui na hora de apresentar. Voltou? Voltou. Então, assim, só para exemplificar agora aqui esse trabalho, ele seria uma multitarefa que ele alinharia aqui os meio-campistas e os atacantes, que esse cara aqui ele faria um desmarque, pensando no tema da semana, no conteúdo, jogo entre linhas, né? Ou seja, referencia que uma linha defensiva, ele faz um desmarque e um jogador desse setor, ele apresenta aqui, você está caracterizando, tem um terceiro ano, tem embutida na semana, e ele finaliza de fora da área. Ou seja, ele tem um estímulo referencial de uma linha que está fixa, ou até mesmo você pode tentar passar para o seu atleta a linha fixa, a questão de referências, né? Dando simular que essa linha às vezes abaixou e estimular ele a finalizar de fora da área. Complementando a isso, uma ação subsequente, já sairia um passe de ruptura de última linha, no qual esse jogador ele infiltraria e finalizaria diagonal. E assim ia alternando com um aspecto cíclico aqui no trabalho, com uma finalização de fora da área, resumindo, uma finalização diagonal. Tá? Que a ênfase, pensando em correção, ao meu ver, nesse trabalho de orientação corporal para infiltrar, orientação corporal para o desmarque, a finalização dele também trabalhar o seu questão perceptiva, dele observar a distância, por exemplo, mesmo que seja aqui um referencial fixo da barreira. Do outro lado, um aspecto aqui que englobaria os laterais, poderia dar o estímulo aqui para os laterais de cruzamento, dele perceber a entrada dos jogadores dentro da grande área. Dos atacantes aqui, questão dos desmarques, né? Dessa quebra, às vezes, de fora para dentro, que é muito comum dos atacantes de lado, e algumas vezes eles perdem tempo e questão da orientação corporal atrasam a jogada, e são formas de estimular isso neles, e consequentemente, aqui, estimular a finalização. A questão do atacante central, de fazer desmarques para os dois lados, né, dele criar o espaço, depois projetar no espaço, que vai também questão do passe de ruptura, né, e também entrando a questão que ele vai fazer ação de mobilidade, ou seja, de invadir aquele espaço. Os laterais, como falei, além dos cruzamentos, podendo dar estímulo para eles finalizarem de uma forma diagonal também, pensando na possibilidade deles virem por dentro. E dentro desses trabalhos como um todo, eu vejo também a importância de nós rodarmos eles em diferentes vivências e setores, né? Que entra a questão também deles aprimorar outros fundamentos específicos de outras posições, que possibilitar o desenvolvimento do atleta como um todo, né? E eu vou passar um pouco mais adiante, aqui entra a disposição, aqui seria o situacional, ok? O exercício tem os vídeos aqui, mas pela questão aí, vou renegá-los aqui por um momento. E aqui, já trazendo para o contexto de situacional, pensando também que o tema na semana, passei um pouco rápido, mas estava lá a questão de linhas defensivas, os balanços, e orientação, questão das bolas cobertas ali.
Aqui de estimular situações de filtrações, né? Ou seja, de passe de ruptura, situações também que esses jogadores entre linhas aqui, que teoricamente eles podem gerar até uma superioridade posicional, além nesse caso, numérica, eles sentirem estímulos para poder finalizar de fora da área, e iniciando com a situação da direita para a esquerda. Aqui, uma situação que ele terá também a questão das linhas defensivas, o estímulo de flutuar atrás das linhas, questão de passe de ruptura de última linha, da infiltração, da finalização diagonal, da finalização de fora da área. São só exemplificações. Aqui a questão já mais em forma de jogo, pensando aqui numa questão mais macro, mas obviamente você pode colocar ideias, objetivos, metas, e eu acho que isso é importantíssimo, dar contextos a esses tipos de trabalho, para ele não ficar um trabalho apenas livre. Ele tem que ter um direcionamento, não é as questões de diretrizes de comportamentos, então eles também têm que ser pautados nisso. Mas, assim, exemplificando, tem a questão dos 3 corredores, dessa equipe que está com a bola, ela utilizar os 3 corredores para circulação, que é até o objetivo da semana, do dia, e buscar direcionar os passes dentro do bloco defensivo adversário. Aí eu coloquei até uma linha aqui amarela, que ele possibilita achar um passe aqui e, subsequente, né, a esse passe, ele criar um passe de ruptura, né, vamos pensar aqui, esse passe entrou para o 8, ele criar um passe de ruptura às costas da linha, caso a linha ela permaneça fixa, ou também dele dominar essa bola através da sua recepção orientada e perceber que essa linha, que nenhum jogador desgarrou da linha e ele ter a opção de finalizar. Ou seja, criar alguns contextos macros, mas propensos àquilo que nós temos como objetivo também técnico desde o início. Obviamente tem os reforços que nós daremos, as orientações. E vindo um pouquinho mais adiante aqui, só para poder encerrar, aqui é uma outra realidade, ok? Vamos pensar assim em outro contexto. O contexto aqui, que nós temos um meio campo, pensando em várias realidades inseridas, né? Que eu tenho um meio campo, pensando aqui na questão também agora, vamos pensar que nós estamos indo um jogo exaustivo, o treino anterior foi exaustivo e eu não posso abrir mão da parte técnica. Porque às vezes a gente tem uma justificativa, não vou trabalhar a parte técnica talvez hoje, o técnico posição, porque no final de semana tivemos um jogo intenso ou o treino foi exaustivo. E aí eu vejo alguns pontos importantes nesse tipo de trabalho, apesar de ter um número maior de jogadores juntos, que entra no aspecto, às vezes, qualitativo da informação, dos feedbacks, a importância de nós, enquanto profissionais, entendermos que também nós podemos favorecer o entendimento do jogador através de uma conversa, através de uma orientação, através de uma correção. Aí eu coloco novamente que a distribuição dos membros da comissão, estrategicamente aqui, coloco algumas situações aqui, esses em vermelho, assim, por isso que é importante você diagnosticar o seu grupo e conhecê-lo, né? Esses atletas são atletas que eles têm uma capacidade, ao meu ver, isso aqui é hipotético, tá, pessoal? Ao meu ver, de executar com mais facilidade o gestual técnico. Ou seja, eles servem de parâmetro indireto para a aprendizagem dos demais que estão à espera e também questão que eles podem auxiliar no feedback também. Porque é mais fácil, às vezes, um atleta, ele dá um toque em outro companheiro, ele vai com um linguajar apropriado. Não estou querendo dizer que o atleta ele é um treinador, mas ele pode auxiliar. E dessa forma, nós trazemos o atleta para o processo, entendeu? E ele tem uma visão bem próxima, porque as idades são as mesmas, né, a faixa etária. Outro ponto seria a observação desses jogadores. Até tem uma passagem do professor Israel, quando ele fala do Tática Up, que um jogador lesionado, ele evoluiu a partir da observação do treino, em relação aos componentes avaliados. E aqui ele está trabalhando a observação, ele está associando com um companheiro que tem um domínio ali técnico, e isso possibilita também a evolução dele. São os pormenores também que nós temos que estar atentos. Obviamente, aqui a questão de concentração e atenção, cabe a questão verbal nossa, a questão nossa de estar ali com os atletas. E a questão de rodar os atletas em relação às posições aqui, que eles estão dentro de uma estrutura. Por fim, pensando aqui na questão qualitativa e quantitativa, dividir em 2 campos, né, para ele reproduzir e ele ter as informações de uma forma mais minuciosa ali por parte também da comissão, né? Eu espero não ter passado tanto aí, acabei até me excedendo,
peço até desculpas aí, pessoal, porque o tema é muito amplo, é muito vasto. Eu tentei trazer um pouco parte teórica, prática, foi um pouco, às vezes, pode ter percebido assim, um pouco, às vezes, corrido, mas eu espero, assim, que tenha contribuído com algo aí para vocês. Muito bom, Douglas. Excelente sua apresentação, né? Na verdade, foi dentro de uma linha de raciocínio, né, que nós já vimos, né, desde o início aí do curso de hoje. E muito bom. Eu vou voltar aqui só para poder... deixa eu tirar aqui, por favor, para a imagem ficar boa. E eu voltar aqui na apresentação. Voltou aí? Voltou, próximo. Beleza aí, Guilherme? Estamos vendo aqui. Oi. Ótimo, então. Mandei maximizar a tela. Eu vou apenas colocar aqui, para a gente poder finalizar, né? Eu vou colocar 3 situações aqui do 1 contra 1, entendeu? Então, primeiro eu vou começar com esse confronto do 1 contra 1 aqui, dentro desse conceito defensivo, e vocês vão observar a postura, né? O deslocamento e, principalmente, o momento em que o garoto ele faz o desarme, né? Então, é 1 contra 1 no conceito defensivo. Né? Perceba, então, como que ele lateraliza a postura dele e ele consegue roubar a bola. Mas o outro, na verdade, dentro de um conceito de perde, reage, né? Ele consegue recuperar a bola e até finalizar. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui... Cortou muito o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que ir lá no vídeo. Então, eu vou ter que vir aqui, otimizar o vídeo. Porque, basicamente, eu vou mostrar o vídeo agora. Deixa eu voltar lá. Aí, aqui. Beleza. Já está aí? Já vemos aqui, próximo. Vamos voltar, então, ao vídeo para ficar melhor. Está melhor? Agora sim, melhorou bem. Eu quero que vocês percebam o momento em que ele... a questão da postura do corpo dele, principalmente, observe a postura de marcação dele. Perfeita a postura. E vejam bem o deslocamento dele, como que ele se desloca com relação ao adversário. E olha como é que ele está atento e concentrado. Pelo olhar dele, dá para perceber, né? E principalmente o momento da aproximação. Por isso que eu digo, não tem como separar o motor do cognitivo. O movimento da ação. Vocês percebam que isso aí são movimentos, são gestuais, né, técnicos, mas tem um ingrediente cognitivo aí, né? E aí vocês vão perceber como ele lateraliza o corpo. Ó, o corpo dele lateralizado e ele consegue, na verdade, roubar essa bola. E aí, dentro de um conceito que eu disse para vocês, deixa eu voltar mais aqui. Aí, aqui. Esse momentinho aqui, que ele lateraliza o corpo, né? E dentro do conceito de pressiona, de perde, pressiona, perde, reage, o garoto ele consegue recuperar a bola. E aqui agora já é outra situação, porque ali é 1 contra 1, conceito defensivo de 1 contra 1, e agora um conceito defensivo do 1 contra 2. No 1 contra 2, você tem que, ao mesmo tempo, né, que ter uma boa postura, saber se deslocar com relação aos dois, tanto aquele que está com a bola quanto aquele que está sem a bola, né? A aproximação que tem que se dar, não pode ser muito, porque se você aproxima muito em direção daquele que está com a bola, você vai exatamente propiciar isso que ele quer, te atrair para que o outro possa criar uma linha de passe. Então você tem que temporizar, a temporização, né? E tentar interceptar o passe e não desarmar, né? Então, por isso que eu vou ter algum vídeo, ter algum áudio ligado. Por isso que eu vou passar, então, aqui agora. Percebam o posicionamento dele, né? Ele, na verdade, ele temporiza, tá? Porque aqui é o contrário do 1 contra 1, em que ele vai para o desarme, no 1 contra 2 não, né? E ele vai diminuindo os espaços, ó, até o jogador chegar
e fazer a conclusão. Ele induz o adversário a fazer a conclusão, né? Perceba novamente, 1 contra 2, nesse conceito defensivo, muito interessante, né? E aí a temporização, que foi diferente daquele conceito que eu mostrei do 1 contra 1, né? Você opta em partir para o desarme, né? Em cima daquele que estava com a bola, fatalmente ele passaria para o outro, que estaria livre, né? Na cara do goleiro para poder fazer o gol. Então ele fez corretamente o movimento. Por isso que aqui nós temos um 1 contra 1, um conceito ofensivo. Percebam que a ambidestria assume um papel fundamental. Para você, no conceito ofensivo do 1 contra 1, para utilizar o drible, utilizar as duas pernas é essencial. Essencial. E desequilibrar o adversário. Então, vamos ver aqui o lance acontecendo. Ele usou a direita e bateu com a esquerda. Né? Eu vou repetir o lance. Perfeito. Aí vem o poder do 3 contra 3, porque o jogo de futebol é um jogo de pequenos setores, né? Mas isso eu vou passar amanhã, quando a gente vai desenvolver o aspecto tático, tá certo? Então, eu só queria finalizar com a questão do 1 contra 1, porque envolve aspectos técnicos e aspectos táticos. Envolve essa relação aí tão importante que é a relação do motor e do cognitivo. Ok? Estou de volta aqui, só para a gente poder... Só para a gente poder estar encerrando o dia de hoje. Guilherme, alguma consideração, alguma situação? Próspero, a gente tem algumas perguntas aqui, são poucas. Há tempo da gente responder ainda? Sim, vamos lá. Bom, o Tarcísio, ele perguntou aqui se no período de isolamento que estamos, como o desenvolvimento, principalmente das capacidades técnicas nessas idades iniciais, está sendo feito. E se existe um prejuízo dessa lacuna nesse tempo de estímulos que são tão importantes, que estão, por vezes, deixando de ser dados da maneira que poderiam ser dados. Né? Olha, Tarcísio, não tenha dúvida de que o prejuízo é muito grande. Já são 90 dias, os esforços estão sendo feitos pelas nossas comissões técnicas, das 13 categorias. Os preparadores físicos estão enviando a parte mais ligada, né, à área deles, né, para que os atletas possam, em casa, fazer, executar. Os nossos treinadores, da mesma forma, com a parte técnica, né, muita relação com a bola. E é claro que é muito trabalho analítico, né, porque está em casa, está sozinho, mas muito trabalho de relação com a bola. E os treinadores, uma preocupação muito forte com a parte tática e uma parceria com o nosso departamento, o nosso núcleo de metodologia e análise, né, principalmente os nossos profissionais da análise de desempenho. Eles têm feito dinâmicas de vídeos com temáticas, com conteúdos que fazem parte da nossa metodologia. Além disso, a psicologia, a nutrição, nós temos tido todo um cuidado, né, o tempo todo de estar dando uma atenção individualizada ao grupo. E semanalmente tem os encontros virtuais das nossas comissões com os nossos atletas de todas as categorias. Uma preocupação enorme com esse lado. Agora, nada melhor do que o presencial e principalmente nós estando no dia a dia da nossa rotina, né? Mas já são 90 dias, com certeza fica aí uma situação, um prejuízo do que nós estamos vivendo nesse momento. Mas é o que nós podemos fazer e o que tem sido feito pelo Vasco é o melhor possível dentro dessa limitação e os profissionais de todas as áreas do campo de atuação profissional procurando desenvolver as atividades e tentando minimizar esses prejuízos. Obrigado, professor. Lucas Fossati, você se encontra aí ainda? Você havia pedido para abrir o microfone, disse que era uma pergunta, talvez seria mais bem explicado aí. Se você estiver por aí, fique à vontade, por gentileza. Obrigado. A pergunta seria para todos, né? Por que eu pedi para fazer ao vivo com medo de não conseguir me explicar direito descrevendo? Professores, assim, o que eu estou gostando bastante do curso? Que se foca mais no atleta
do que necessariamente na construção de um modelo de jogo, né? Não que isso não seja importante ali na base, mas muitos trabalhos e muitos cursos que eu participo se foca muito, perdão, no modelo de jogo e não no atleta. Ou seja, se forma grandes equipes na base, mas não se forma um atleta na sua plenitude, né? Vem atletas chegando ao profissional com muitos defeitos. A pergunta que eu queria fazer é assim, ó, dentro de uma estruturação de um macro ciclo, por exemplo, até da categoria, vamos dar um exemplo ali, da sub-14 a sub-16 ou da sub-11 a sub-14, que tempo efetivamente, eu sou um cara que gosto muito de trabalhar a parte técnica do jogador, de evoluir nesse aspecto. Mas eu tenho muita dúvida, dentro de um macro ciclo, que porcentagem de tempo eu dedicaria à parte técnica. Eu sei que tem vários trabalhos que você pode trabalhar o modelo de jogo, você pode trabalhar a parte técnica, né? Mas, assim, eu vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um trabalho de finalização com um objetivo de penetração, né? um princípio de penetração, e junto um trabalho de finalização. Mas o meu objetivo é verificar a abordagem que ele chega na bola. Eu tenho o objetivo da penetração, mas o meu objetivo principal é cuidar como é que ele está finalizando, como é que das diferentes formas, a bola vindo de trás, vindo com cruzamento, como é que ele está abordando a bola, como é que está sendo o pé de apoio dele, como é que ele está chegando na bola. Tá? A minha dúvida é o quanto de porcentagem eu cuido mais disso e o quanto eu posso cuidar do trabalho dos princípios, do modelo de jogo. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, sua pergunta ficou clara. E com relação a essa questão da preocupação com o atleta é o nosso cliente, né? O atleta é o nosso produto que nós vamos gerar lá na frente. O atleta, ele chega sozinho no clube e ele vai chegar no profissional sozinho, entendeu? Não vai chegar o grupo todo com ele. Muitas das vezes, eles chegam no clube com 11 anos de idade e permanecem ali durante 6, 7 anos juntos na categoria. É comum, né? Mas na hora de chegar na ponta do processo lá no profissional, em muitos casos, ele chega sozinho, né? Então, essa preocupação com o individual, ela é muito importante dentro desse contexto, né? Por isso que eu tenho falado muito sobre isso nos cursos, nas palestras, e lá no Vasco, uma preocupação que é praticamente convergente de todos os profissionais, né? De que nós temos que preocupar não somente, porque nós estamos vivendo a era tática, né? E tudo muito em cima do jogo pelo jogo, né? Da pedagogia do jogo, que tudo se resolve pelo jogo, né? E muitas das vezes é o que nós colocamos no PPA, né? Vai ter o momento do agir, vai ter o momento do preparar, que eu vou precisar de uma técnica específica. Então, eu me preocupar com esse aspecto da técnica individual interpretativa, aliada, evidentemente, a uma tática individual, né? Fazer essa ligação que nós estamos falando que desde o primeiro dia, ela é muito importante. Mas vão ter momentos que nós precisamos nos preocupar com especificidades individualizadas do atleta. Por isso que eu defendo o treino específico por posição e por função, porque esse é um momento nobre para que nós possamos trabalhar as especificidades, porque nós precisamos de ter esse olhar também nas individualidades. A preparação física fez tão bem isso, né? No passado, e hoje está muito bem consolidado, né? A parte tática hoje já tem instrumentos como o Taticamp, por exemplo, que conseguem identificar essas questões dos princípios fundamentais aí, né, por parte do atleta, mas nós, inclusive para poder canalizar o nosso treino para ser cada vez mais intencional, cada vez mais específico. Mas nós precisamos da parte técnica. E aí você me pergunta em termos de percentual, né? Dentro de uma visão sistêmica que a gente está trabalhando, né, saindo daquele pensamento, daquela questão cartesiana, né, indo em direção ao sistêmico, né? Na verdade, quando a gente está trabalhando uma parte tática, a técnica está ali também presente, como nós falamos. Mas é necessário, em determinados momentos, de nós dedicarmos às individualidades, de nós fazermos correções pontuais,
Entendeu? Eu julgo que é importantíssimo. Vivemos a era tática. O futebol é um esporte tático. Os processos cognitivos são fundamentais e imprescindíveis. Mas sem a técnica não tem tática, porque senão vai ser jogo de videogame. Entendeu? Então, a minha posição com relação a essa questão que você pergunta, o Lucas Fossati, é exatamente em cima disso. Se algum colega quiser fazer alguma complementação aí, fique à vontade. Próximo, se eu puder falar muito rápido e complementar essa pergunta do Lucas. Lucas, essa pergunta é muito pertinente e eu acho que ela vai muito de encontro nesse mundo sistêmico que a gente vive hoje, nas categorias menores, quando você fala do 11 a 14, o nosso feedback como treinador e como formadores desses atletas, o nosso feedback, a nossa intervenção no treino, aí sim que a gente tem que dar uma prioridade muito grande à técnica, né? Se tiver que voltar o lance, parar o treino, acredito nas categorias menores, quanto mais a gente para corrigir e não se preocupar tanto com a dinâmica do treino, às vezes a gente fica muito preocupado em não posso parar o treino várias vezes, eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que, se a gente identificou que existe um gestual técnico, principalmente, que ele está sendo repetido de forma que a gente considera equivocado, o nosso feedback, a nossa intervenção, ela tem que ser imediata, para que aquele atleta não crie talvez um vício técnico que a gente entenda que naquele momento não seja adequado. Também é lógico que a gente não pode engessar o processo técnico de formação dos atletas, porque acredito que no futebol a gente não existe uma técnica perfeita, e sim aquela que resolve os problemas, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do Quaresma. Imagina se o Quaresma, jogador português, o treinador falasse para ele que bater de 3 dedos fosse errado, né? Quantos gols de 3 dedos ele já fez na vida dele? E ele deveria posicionar o corpo de outra forma. Enfim, quando a gente vai para o basquete, o Stephen Curry, né? Muitos falam que ele não tem movimento perfeito de arremesso, mas a eficiência dele é algo incrível. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado nessa parte técnica na hora de aconselhar, dizer, mas não engessar um gesto técnico, um padrão altamente correto, que o importante é a gente cumprir os objetivos do jogo e a técnica está aí para isso, para resolver, né? Mas isso é o atleta que tem que definir ali no momento. Lucas, só fazendo uma rápida complementação nessa questão, aqui na UFV a gente tem trabalhado com essas crianças no projeto EV Soccer Academy. Nessas idades iniciais ali, principalmente ali dos 6 aos 10 anos, a gente foca muito nisso, essa questão de desenvolver essa parte técnica, né, em conjunto com outras habilidades ali. Mas a gente tem a vantagem de ter uma equipe de trabalho. Então a gente trabalha ali com cerca de 3 professores para cada turno. E isso nos permite fazer o quê? Uma intervenção muito individualizada com eles. Então, se a gente percebe que aquele atleta está tendo uma dificuldade no jogo em função de um gesto errado, porque é assim como o João falou, isso aí, se você vai deixando, o atleta vai automatizando isso. Você vai deixar o seu atleta, ali não atleta, né? A criança, né? Você vai deixar a criança automatizar isso aí de uma maneira errada. Então, isso é papel do professor, tá ali fazer uma intervenção. Obviamente que se ele está resolvendo ali o problema do jogo, fazendo uma técnica que talvez não seja tão convencional, ok, ele está dando o jeito dele. Mas é papel intervir, e aí, em função de a gente ter esse grupo, o que a gente consegue fazer? Por vezes, um atleta ali, ele teve aquele erro. Em vez de, por exemplo, parar toda uma atividade, a gente chama, vem cá, um dos professores aí já tem essas funções determinadas para que a gente consiga aproveitar o máximo da dinâmica, né, do trabalho. Então, vem cá, isso aqui que você fez, tenta fazer dessa forma. E essa intervenção que eu estou falando não se restringe só à parte técnica, mas alguma outra parte, talvez uma decisão ali que ele tomou equivocado, que seja necessário fazer esse ajuste com ele ali e chamar. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, tá? Beleza. Só mais uma situação para o Próspero, que é o coordenador metodológico, que ele fala muito, e eu sou, desde quando eu fiz o curso com ele na licença B ali, eu sou, vamos dizer assim, um fã do que ele fala, entendeu? E eu procuro seguir muito, porque eu acho que é por aí o caminho, não que exista só uma verdade, mas acho que é muito por aí. Ele fala muito da questão do trabalho de posição e função.
tá? Eu gostaria de saber, isso vale para todos os professores, essa questão de fazer os jogadores rodar em funções diferentes dentro do campo no seu processo de formação. Isso é válido? Eu quero dar um exemplo claro. O cara está na função de ser lateral, mas ele também pode atuar como um extrema ou como um volante ou até mesmo como uma função de zagueiro, para que ele experimente várias posições e várias funções, e aí quando vai chegando perto do fim do processo, vamos dizer assim, se tornar um especialista numa posição, mas saber trabalhar em outras, porque isso o futebol muitas vezes exige, principalmente jogadores do meio para trás, né? Eu não sei se isso é válido ou não é. Eu falo isso porque eu faço isso, né? Então eu não sei se eu estou no caminho correto ou não. Lucas, só antes do professor Próspero responder, eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta e já ler a pergunta do Guilherme Fernandes Ribeiro também, que ele nos perguntou quais os critérios para escolher a posição de uma criança na iniciação. Então, acredito que o professor Próspero consiga contemplar a resposta dessas duas perguntas aí. Beleza. Obrigado aí, Lucas Fossati. Guilherme, sim. Primeiro que nessa faixa dos 11, 15 anos, nós não devemos especializar a posição. Não se deve definir posição. Na verdade, a definição da posição ela vai acontecer lá no profissional, porque dependendo do treinador, muitas das vezes ele inclusive vai mudar a posição do atleta, né? Então essa especialização dos 11 aos 15 anos ela não deve existir. Por isso que eu defendo isso há muitos anos, de que nessas faixas etárias, nesse período dos 11 aos 15, o iniciante, o jovem atleta, ele deva vivenciar os 3 setores do campo. Jogar na primeira linha defensiva ali, né? Zagueiros e laterais. No meio campo, ele experimentar jogar como meia, e eu defendo, inclusive, que não se deva utilizar nessa etapa essas terminologias de volante, primeiro volante, segundo volante, meia atacante, meia de armação. Você vai formar um meio campista, em que em determinados momentos ele vai assumir uma função mais defensiva ou uma função mais ofensiva. Então nós vamos formar meias, né? E não volantes, meia atacantes, meia de armação, e jogar na última linha, né? Como atacante de beirada, como atacante de referência. Então eu defendo que o atleta, como eu coloquei no primeiro dia aqui, e citei até 3 exemplos, o exemplo do Kaká, que hoje é zagueiro do Cruzeiro, do profissional. Citei o exemplo do Ramon, que hoje pertence ao sub-20 do Palmeiras, inclusive convocado para a seleção brasileira. E citei o caso do Luan Cândido, que foi a segunda maior venda do Palmeiras para o exterior. 3 atletas oriundos do nosso trabalho no Baense, que é um centro de formação, e que nós tínhamos lá, desde 2010, essa diretriz. O atleta tem que experimentar jogar no setor defensivo, no setor de meio campo e no setor de ataque. Ele tem que experimentar, vivenciar posições e funções. Então, e não especializar. Essa especialização, até por conta do processo e do contexto que nós vivemos do futebol, ela vai acontecer ali com 16 anos, 17 anos de idade, quando ele bate no sub-17, né? Mas, muitas das vezes, ele chega no sub-20 e ele é obrigado a ter que jogar em uma outra posição, né? Mas isso tudo ele tem que trazer como experiências, como vivências, lá de trás. E essa etapa dos 11 aos 15 anos, ela é realmente crucial. Por isso, talvez, que respondendo ao Guilherme, que a gente leva em consideração, né, para definir uma posição é exatamente a característica do jogador. Que característica ele tem? E essa característica, o que ela gera em termos de funções defensivas e ofensivas que ele é capaz de exercer no campo de jogo. E é a partir daí que nós vamos definir uma posição. Entendeu? Agora, é sempre importante colocar isso. O zagueiro, em vários momentos do jogo, ele vai se transformar no meia, vai se transformar no atacante. O atacante, em vários momentos do jogo, ele vai ter que vir, muitas das vezes, e atuar ali como um defensor. Então, por isso que nós não podemos, ainda mais nessa faixa, repito, dos 11 aos 15, especializar posição. Beleza? Guilherme, eu tenho compromisso a 1h, tenho compromisso às 3, tenho compromisso às 5 e às 7. Perfeito, professor. Eu já estou... E eu preciso de algumas demandas que eu tenho que resolver nesse intervalinho agora, entre meio-dia e 1h. Eu tenho 6 pessoas que eu tenho que falar aqui de forma
quase que urgente. Professor, te agradeço por poder estender hoje também e responder a todos esses questionamentos que a gente teve. Foi excelente também, mais um dia de curso, tá? A gente tem até uma pergunta do Michael aqui. Michael, eu vou te pedir para guardar e amanhã a gente retoma ela, por gentileza. E no mais, agradecer a todos pela compreensão desse ajuste que a gente teve que fazer no nosso horário, em função dessa convocação da CBF que o professor Próspero teve, mas a gente teve que liberar ele, né? A gente conversou aqui, a gente não, vamos liberar para ele atender o nosso país. Então, professor, te agradeço, tá? O professor Israel também mandou um abraço a todos hoje. Próximo, se você quiser fazer aí o fechamento, dar um recado final. Sim, eu quero mais uma vez dizer da satisfação de sempre estar falando de futebol. É um dever nosso. O conhecimento não deve ficar para nós. Nós temos que, na verdade, dividir com as pessoas. Não existe verdade absoluta. A verdade sempre será relativa. Aquilo que deu certo comigo talvez não possa dar certo na sua integralidade com vocês, né? O que deu errado comigo, de repente, pode dar certo com vocês. O futebol não tem uma fórmula de bolo, o futebol não é uma ciência exata, né? Eu sempre digo isso, não existe o certo e o errado no futebol, tem aquilo que dá resultado, né? Então, por isso que não existe verdade absoluta no futebol. De qualquer forma, são experiências nossas que nós temos de todas essas 4 décadas trabalhando com o futebol e, acima de tudo, acompanhando a evolução e a transformação do jogo, né? Acompanhando a transformação do futebol no mundo, porque nós temos que estarmos antenados o tempo todo, nós que trabalhamos com o futebol, né? Então, na verdade, é isso. A gente tenta passar o melhor, né, dentro do tempo que a gente tem, né? E amanhã nós estaremos de volta para encerrar o curso. E amanhã nós vamos, evidentemente, tratar das questões táticas, né? Não é que nós não tratamos hoje, não tratamos anteontem, né? Mas amanhã, mais especificamente, nós vamos tratar das questões da tática. Um abraço a todos, uma boa tarde, um bom trabalho. Até amanhã, pessoal. Só reforçando que a nossa aula amanhã, novamente, é de 10 às 11h30. Tá bom? Para a gente fazer esse fechamento aí. A gente se vê amanhã. Um abraço a todos. Um abraço.